Bem-vindo a mais uma aula do curso Windows 7. Nessa aula eu vou explicar um pouco sobre administração de contas de usuário. Então essa aula é uma segunda aula que a gente vai aprender mais um pouco sobre a administração de contas de usuário. E nessa aula a gente vai aprender a editar, renomear, copiar, mover e deletar contas de usuários, isso através do console de usuários e computadores do Active Directory. Então na aula passada eu te ensinei como você a fazer um usuário no Active Directory e como você acessar as propriedades dessa conta de usuário feita. Também mostrei como você alterar alguma propriedade de alguma conta de usuário do domínio. E nessa aula a gente vai aprender outra série de ações que podem ser feitas em uma conta de usuário. Então a gente vai aprender a editar, renomear, copiar, mover e deletar contas de usuários que são feitos no Active Directory. Então, para a gente fazer essas ações de editar, renomear, copiar, mover e deletar, também vai ser feito pelo console de usuários de computadores do AD, que para isso a gente vai seguir então o mesmo passo a passo que seguiu na aula anterior. Vai acessar o controlador de domínio, vai acessar então o painel do gerenciador do servidor, vai acessar ferramentas administrativas e dentro de ferramentas administrativas vai acessar o console de usuários de computadores do Active Directory. É nesse console que a gente então vai aprender como editar, renomear, copiar e mover e deletar contas de usuário do AD. Então, para isso, a gente vai então clicar com o botão direito do mouse no usuário que a gente deseja fazer qualquer uma dessas ações aqui que eu citei e que eu estou demonstrando. E clicado com o botão direito do mouse, a gente vai selecionar a ação no qual a gente quer fazer, se é editar, renomear, copiar, mover ou deletar, e vai fazer essa ação específica. Então, a primeira coisa que eu vou ensinar é a você editar. No caso, o que significa editar? É modificar alguma propriedade referente à conta de qualquer usuário do Active Directory. Então, vamos lá. A primeira coisa é acessar o controlador de domínio. Então, eu vou acessar o controlador de domínio aqui com a conta que tenha permissão para tal. No caso aqui, a conta que eu estou acessando é a conta do usuário administrador e eu estou colocando a senha da conta desse usuário para que eu consiga acessar esse controlador de domínio e consiga então fazer modificações de edição em alguma propriedade de algum usuário do Active Directory. Clica aqui na setinha e então é carregado o perfil da conta do usuário no qual você colocou ali na tela de bloqueio do Windows. No caso aqui ele já abriu o console do usuário de computadores do AD, porque já estava aberto anteriormente, estava só bloqueada a seção da conta desse usuário. E a gente então vai fazer essas ações de editar, renomear e mover, copiar e deletar aqui dentro do console do usuário de computadores do AD. Se você não lembra como é que você abre o console do usuário de computadores do AD, você clica em iniciar, relembrando, vai ser aberto então o menu iniciar aqui, do lado esquerdo, na barra inferior, e aqui no menu iniciar, quando você clica nesse botãozinho aqui azul, você vai lá em painel de gerenciador de servidor, no caso nesse painel aqui, ó, ilustrado aqui abaixo do nome DNS aqui, ó. Deixa eu só fechar isso. E é nesse painel de gerenciador de servidor que você vai clicar em ferramentas aqui, ó, e vai abrir então o console dos usuários e computadores do Active Directory. Então eu fechei aquele console anterior, é nesse painel aqui do gerenciador de servidor que você vai abrir então o console de usuários e computadores do AD. Ele deu um errozinho aqui, está dizendo que o Server Manager não está respondendo, eu vou fechar o programa. Pronto. Então é aqui nesse console do painel de gerenciador de servidor que você clica em ferramentas e abre então o console do usuário de computadores do AD. Na aula passada eu mostro como você faz isso, se você não lembra. Então a primeira coisa que a gente vai aprender então é como editar uma conta de usuário. O editar significa o quê? Modificar alguma propriedade de algum usuário que seja feito no Active Directory. Então no caso aqui eu vou selecionar a conta do usuário que eu fiz na aula passada, aliás, perdão, há 2 aulas, né? Que foi o Diego Gouveia de Lima. Clicar com o botão direito do mouse. E feito isso, eu vou editar então alguma informação referente às propriedades desse usuário. Então, para que eu edite qualquer propriedade referente à conta do usuário, como eu mostrei na aula passada, clica com o botão direito no nome da conta do usuário que você quer editar e vem então em propriedades. E aqui em propriedades eu consigo então modificar qualquer um desses atributos que aparece aqui acima nessas guias que são as propriedades referentes a essa conta. Então, no caso aqui, eu vou alterar
por exemplo, o nome da conta desse usuário. Ao invés de Diego Silva, vou colocar Diego Lima. E vou alterar também o sobrenome dessa conta. Então, eu vou colocar Diego Lima de Bragança. Feito isso, também vou alterar o nome de exibição. O nome de exibição agora está Diego Lima de Bragança. E também vou alterar a descrição da conta desse usuário. Ao invés de gerente de TI, vai ser analista de TI. Feito isso, clique em aplicar e dou um OK. Então, se eu acessar novamente as propriedades da conta desse usuário, veja que a edição ela foi concluída com êxito. Então, para você editar qualquer coisa referente a atributos e a propriedades da conta do usuário, clica com o botão direito do mouse na conta que você quer, vem em propriedades, e aí então você modifica qualquer um dos atributos que aparecem nessas guias aqui. No caso, eu modifiquei os atributos, ou seja, propriedades referentes à guia geral, que é onde tem o nome, o sobrenome, nome de exibição, descrição, escritório, telefone, e-mail e página de web da conta de um usuário. Também tem propriedades referentes a endereço, conta, perfil e por aí vai. Além de editar, também existem outras ações que você pode fazer referente à conta de usuário, como também você pode renomear uma conta de usuário. Então, a gente utiliza essa ação de renomear quando deseja modificar o nome da conta de um usuário. Então, por exemplo, nesse caso aqui, se porventura houver a necessidade de renomear a conta do usuário chamado Diego Gouveia de Lima para outro nome de conta, você clica com o botão direito do mouse no nome da conta do usuário que você deseja renomear, e aqui nas propriedades que aparecem na janela, você clica então no botão renomear, que é encontrado aqui acima de propriedades. Então, clicando em renomear, você então tem como definir outro nome para essa conta aqui. Ao invés de Diego Gouveia de Lima, você então pode definir outro nome, digitando o nome que você quer. Eu vou apagar então o nome de Lima e vou deixar apenas o nome Diego Gouveia para essa conta aqui no qual eu estou renomeando. Feito isso, clica com o botão esquerdo do mouse em qualquer parte aqui dessa área branca. E então ele vai redefinir o nome da conta que estava para o nome no qual você colocou ali no campo. Então ele já vem aqui o nome Diego Gouveia, que foi o nome que eu coloquei, já que eu apaguei aquela parte que tinha de Lima. E feito isso, você dando um OK, então essa configuração ela é feita na conta do usuário. Então você geralmente utiliza essa ação de renomear quando você deseja renomear o nome do usuário, que é esse nome que é encontrado aqui no primeiro campo. Outra configuração que a gente também pode fazer através do console de usuários e computadores do Active Directory é a ação de mover. Então essa ação de mover ela é geralmente ligada quando você deseja mover a conta de um usuário para outro local. Então aqui eu vou dar um exemplo útil de quando a gente utiliza essa ação. Então imagina aqui que nesse caso aqui eu tenho esse meu usuário chamado Diego Gouveia, e esse usuário meu Diego Gouveia ele foi inserido então dentro da unidade organizacional financeira. Quer dizer o quê? Que esse usuário Diego Gouveia ele chegou ali no meu domínio, é um novo funcionário, e ele então vai trabalhar no setor do financeiro, em que o setor do financeiro está representado por essa unidade organizacional. Unidade organizacional, já demonstrei em aulas passadas o que é um container, tipo aqui é uma pastazinha, que dentro dela a gente pode colocar objetos, no caso usuários, computadores e por aí vai, e aplicar configurações nessas unidades organizacionais. O que quer dizer o quê? Que todo usuário e computador que tiver dentro dessa unidade organizacional financeira, ele pode receber políticas de grupo, como também permissões, fazendo com que todos os objetos que estão ali, eles recebam essas configurações. Então, essa ação de mover é muito utilizada, pegando nesse contexto, quando a gente deseja mover um usuário para a unidade organizacional. Como é que eu movo esse usuário para cá? Eu posso clicar com o botão direito do mouse, né, usuário, clique em mover, na janela que aparece, né, nesse menu de opções, e aqui em mover, eu seleciono então o local para qual eu desejo mover essa conta de usuário. No caso aqui, estou escolhendo a unidade organizacional financeiro, clique em OK, e se eu clicar em financeiro, veja que a conta do usuário ela foi movida para esse local. Então, nós utilizamos geralmente essa ação de mover quando a gente deseja modificar, no caso, mover a conta de um usuário de um local para outro.
Também existe outra configuração, que é a configuração de copiar. Então, essa ação de copiar, geralmente a gente utiliza quando a gente deseja copiar informações de um objeto para um outro objeto que está sendo feito no domínio. Então, vou mostrar aqui um exemplo de quando é que a gente pode utilizar essa ação de copiar. Deixa eu só ajeitar aqui. Então, imagine um cenário, por exemplo, que eu tenho aqui dentro da minha unidade organizacional financeira, meus usuários aqui da minha OU, ou seja, do meu setor financeiro, e eu desejo então fazer um novo usuário aqui dentro dessa OU, e eu quero que esse novo usuário que eu vá fazer já venha então com as modificações e configurações referentes aos setores que, perdão, aos usuários dessa unidade organizacional financeira. Então imagine o seguinte, imagine então que eu tenho uma unidade organizacional financeira, como tem aqui, e nessa unidade organizacional financeira tem todas as contas dos meus usuários que estão dentro desse setor. E aí eu vou então fazer um novo usuário nesse setor, e eu quero que ao esse usuário seja feito, eu quero que já venha com todos os atributos e configurações referentes aos usuários do setor financeiro que estão dentro da unidade organizacional financeira. Então, ao invés de eu clicar em novo e fazer essa conta de usuário, e depois, então, lá nas propriedades da conta do usuário, definir os atributos e configurações que eu quero que esse usuário meu receba, ali do meu setor financeiro, eu posso, então, usar essa ação de copiar, em que eu vou fazer um novo usuário, copiando informações de um objeto que já está feito no domínio. Então, pegando o cenário aqui, ó, eu tenho esse usuário chamado Diego Gouveia, e dentro de Diego Gouveia, se eu clicar aqui em conta, eu tenho modificações feitas dentro do atributo horário de logon e fazer logon em. Então, se eu clicar em horário de logon, veja que já veio aqui configurações, dizendo que, nesse caso aqui, esse meu usuário, ele tem somente acesso nesses dias da semana e nesses seguintes horários, de 0 às 2 horas da tarde, que estão representando aqui por essa cor azul. Então, ao invés de eu fazer um novo usuário e definir aquela configuração manual de horário de login e também em estações que esse usuário pode logar, eu posso usar essa configuração de copiar, encontrando aqui acima, dizendo que esse meu novo usuário que vai ser feito, ele vai ser feito através de informações que já existam em atributos da conta desse usuário no qual eu estou usando como replicação. Então, se eu clicar aqui com o botão direito do mouse e copiar, e aqui fazer um novo usuário, por exemplo, um usuário chamado teste, eu vou fazer com que esse meu novo usuário que está sendo feito no domínio, ele já venha com aquelas configurações que estão lá naqueles atributos do Diego Gouveia que eu mostrei anteriormente. Se eu clicar em teste e vir em conta, clicar em horário de logon, veja que ele já veio com as configurações definidas lá no atributo horário de logon da conta do meu usuário Diego Gouveia, e se eu clicar e fazer logon, ele já vem então com atributos que estavam definidos dentro de fazer logon em também da conta do meu usuário Diego Gouveia. Então a gente utiliza geralmente essa ação de copiar quando a gente deseja fazer uma nova conta de usuário, em que ele vai copiar informações de um usuário que já existe, ou seja, quando a gente deseja fazer contas de um usuário a partir de um usuário que já existe no AD, que a gente utiliza essa ação de copiar, que ele vai copiar informações de um objeto para fazer outro objeto que está sendo feito no domínio. E outra ação que a gente pode fazer também no console do usuário do computador do Active Directory é a ação de deletar. Na ação de deletar, a gente então vai excluir um usuário de forma definitiva do domínio. Então, a gente vai excluir de forma definitiva uma conta do domínio. Então, para a gente deletar uma conta do usuário do Active Directory, o que a gente vai fazer? Clica no nome da conta do usuário que deseja deletar, com o botão direito do mouse, e vem então na ação excluir. Quando eu clicar em excluir, ele vai perguntar realmente se a gente deseja excluir aquela conta de usuário, no qual foi selecionada, nesse caso aqui é o usuário teste, e você então clica em sim. Feito isso, o usuário vai ser excluído no domínio. Então, para a gente excluir um usuário do domínio é isso. Clica com o botão direito do mouse
excluir, e a conta do usuário, então, ela vai ser excluída no domínio, caso você clique na opção sim da janela que aparece de exclusão. Então, sobre editar, renomear, mover, copiar e deletar contas de usuário no Active Directory, é basicamente isso, em que a gente utiliza a janela editar quando a gente deseja modificar alguma propriedade do usuário. Mais uma vez, voltando lá, ó, quando eu desejo alterar qualquer informação referente às propriedades do usuário, editar no caso, vem com o botão direito do mouse e clica em propriedades. E aqui eu então consigo editar qualquer uma dessas propriedades, ou seja, desses atributos que se encontram na conta de um usuário. Quando eu desejo renomear, é quando eu desejo modificar o nome da conta de um usuário. Como é que a gente faz isso? Clica com o botão direito do mouse, vem em renomear, define um novo nome de conta. No caso aqui eu vou definir o nome de conta Diego Lima, para essa conta minha que até então tinha o nome Diego Gouveia. Clica com o botão esquerdo do mouse fora, nessa parte branca, e então é aberta a janela de renomear o usuário. Nessa janela de renomear o usuário já vem o nome no qual você definiu, e é só clicar em OK, e essa conta é renomeada. Quando a gente deseja mover, é quando a gente deseja fazer a alteração da conta de um usuário de um local para outro, que a gente utiliza a ação de mover, que geralmente é utilizado quando a gente deseja mover o usuário para unidades organizacionais. Então veja que esse meu usuário está na O financeiro, e se eu quiser mover ele para O compras, pegando um exemplo, se ele tivesse sido transferido lá para o setor de compras, clicava com o botão direito do mouse, mover, selecionava algo no qual eu quero mover esse usuário, nesse caso aqui, compras, clicava em OK e o objeto então era movido para aquela unidade organizacional. Também podia mover esse usuário se eu quisesse lá para dentro da pasta de users, ó, que é aquela pasta onde encontra os usuários que estão sendo feitos no domínio. E já a ação de copiar é quando eu desejo então copiar informações de um objeto para outro, o objeto que está sendo feito no domínio, ou seja, quando eu desejo criar um objeto a partir de outro objeto copiando informações daquele objeto que está servindo como modelo, eu utilizo essa ação de copiar, que eu mostrei também aqui como é que faz. Então, aqui em Diego Lima, ó, você veja que tem duas configurações definidas, uma no atributo horário de logon e outra fase de logon. Se eu quiser fazer uma nova conta de usuário, copiando essas informações, clico com o botão direito do mouse, copiar, define então um nome para essa conta do usuário, uma senha, e ao usuário ser feito, ele vai então copiar informações que estão em atributos da conta do usuário no qual você usou como modelo. Nesse caso aqui, o Diego Lima, que eu estava usando como demonstração. E a ação de deletar é quando você deseja então excluir um usuário de forma definitiva, que geralmente a gente utiliza a ação de deletar quando um usuário não pertence mais no domínio, ou seja, se um funcionário tiver o desligamento dele da empresa, então a gente faz a exclusão dessa conta usando a ação de deletar, que também é encontrada lá no menu de opções. Botão direito do mouse, excluir. Clique então na opção sim e esse usuário é excluído do domínio. Então, sobre essas ações de editar, renomear, mover, copiar e deletar, é basicamente isso. Na próxima aula a gente vai aprender um pouco mais sobre o console de usuários e computadores do Active Directory, em que a gente vai aprender essas outras ações aqui, ó. Na próxima aula a gente vai aprender a como adicionar um usuário a um grupo, desabilitar uma conta, redefinir senha, abrir a página inicial e enviar mensagens, como também a ação de recortar. Então, tudo isso a gente